Nessa videoaula vamos abordar a transferência de calor em bocais. A transferência de calor pode afetar o foguete principalmente de duas formas. Uma é através da redução do desempenho. Esse efeito pode representar 1 a 3% sobre o ISP, portanto não é muito significativo. A outra forma é que a transferência de calor impõe grande dificuldade no projeto de estruturas ditas quentes ou banhadas pelos gases quentes. Essas estruturas devem resistir a elevados fluxos de calor, que podem chegar a 10 na 8 watts por metro quadrado. Os modos principais de transferência de calor no bocal e combustor são a convecção e radiação. Destes, a convecção domina e a radiação tende a ser relevante apenas em motores foguete com propelente sólido, quando há particulado presente. Vamos analisar aqui, então, apenas a transferência de calor por convecção. Inicialmente, vamos revisar as equações de camada limite compressível 2D. No gráfico abaixo, mostramos esquematicamente os perfis de temperatura e velocidade dentro da camada limite, onde delta é a espessura da camada limite. As equações de camada limite são: del x de ρu mais del y de ρv é igual a zero. Essa é a equação da continuidade. Del x de ρuu mais del y de ρuv é igual a menos del p del x mais del y de tal yx. Essa é a equação de quantidade de movimento em x. E del p del y é igual a zero, que é a equação da quantidade de movimento em y. Aqui assumimos que delta é muito menor que a dimensão característica do problema e que 1 sobre o número de Reynolds é da ordem de delta ao quadrado.
Lembrando que para fluidos newtonianos, tau yx é igual a μ del del y e, portanto, del x de ρ u mais del y de ρ v pode ser aberto em u, que multiplica del ρ u del x, mais del ρ v del y, mais ρ u del x mais ρ v del y. O primeiro termo em colchetes é cancelado usando a equação da continuidade. A equação da energia é del x de ρ u ht mais del y de ρ v ht igual a del y de u tau yx mais del y de k del t del y. Essa equação da energia é com a entalpia total. Mas também podemos simplificar o termo del x ρ u ht mais del y ρ v ht, colocando ht em evidência, abrindo a diferencial, temos novamente que del ρ u del x mais del ρ v del y é igual a zero pela equação da continuidade. Lembrando que ht, a entalpia total, é igual a H mais 1 meio de U ao quadrado sobre 2. Isso acontece porque a componente V da velocidade é muito menor do que a componente U dentro da camada limite. Para um escoamento laminar, a viscosidade é uma função da temperatura e é uma propriedade do fluido. No entanto, a camada limite no bocal de um foguete é quase sempre turbulenta. E o efeito da turbulência é modelado usando o conceito de viscosidade turbulenta, que aqui vamos chamar de μt. No escoamento turbulento, o transporte de quantidade de movimento e energia é realizado por turbilhões. Aqui chamamos de turbilhões o movimento de parcelas de fluido de modo aparentemente aleatório. Uma aproximação de ordem de magnitude para a viscosidade turbulenta pode ser dada por μ turbulento é da ordem de ρ, U', L', onde U' é a medida das flutuações turbulentas e L' é uma escala característica do turbilhão. Aqui, no problema de camada limite, vamos tomar essa medida como sendo a distância y da parede. Temos que viscosidade turbulenta μt é muito maior do que a viscosidade dinâmica μ. Isso acontece principalmente porque L' é muito maior do que λ, o caminho livre médio de colisões entre moléculas. A viscosidade turbulenta é proporcional à densidade, ao contrário da viscosidade dinâmica, uma vez que λ
é proporcional ao inverso da densidade. De modo semelhante, o último termo do lado direito da equação da energia, que é o termo de condução, pode ser escrito como del de K turbulento del T del Y, onde esse Kt é a condutividade térmica turbulenta. Kt é da ordem de ρCp U', L'. Aqui Kt também é proporcional à densidade ρ. Assim como fazemos com as propriedades do fluido, podemos definir um número de Prandtl turbulento. Prandtl turbulento é igual a μ turbulento Cp sobre Kt, que é da ordem de 1. O termo viscoso na equação da energia, dado por del y de U tal yx, pode ser aberto. Del y de U tal yx vai ser igual a U del tal yx del x mais tal yx del U del y. Substituindo a definição de tal yx, temos U del y de μ del U del y mais μ del U del y ao quadrado. O termo U del tal yx del x é a força líquida por unidade de volume vezes a velocidade. Isso dá o resultado de um trabalho para acelerar o escoamento local. Os termos circulados em verde representam o trabalho de deformação do fluido. Esse trabalho é sempre positivo e representa a taxa de dissipação de energia em calor em decorrência dos efeitos viscosos. Agora, nas equações, a gente abandonou o subíndice T, e tanto na viscosidade quanto na condutividade térmica. O lado direito da equação da energia pode ser escrito da seguinte forma: del y de μ U del U del y mais del y de K del T del y é igual a del y de μ U del y mais K sobre μ del T del y. Como eu disse, agora estamos usando μ e K sem o subíndice. Entende-se que são os valores turbulentos. Uma vez que del H del Y pode ser escrito como Cp del T del Y, temos que del Y, que multiplica μ U del U del Y mais K sobre μ del T del Y, é igual a del y, μ, del U ao quadrado sobre 2 del y, mais 1 sobre Prandtl, del H del y. Substituímos temperatura por entalpia, onde Prandtl é igual a μCp sobre K. E aqui estamos falando do Prandtl turbulento.
Tanto em escoamentos laminares quanto turbulentos, Prandtl é aproximadamente constante e independente de pressão e temperatura. Como vimos, em escoamentos turbulentos, esperamos que o Prandtl seja da ordem de 1. Assim, podemos escrever o termo anterior simplesmente como del y de μ, que multiplica del y de h sobre Prandtl mais u ao quadrado sobre 2. Fazendo Prandtl igual a 1, o termo é simplificado para del y de μ del ht del y, onde novamente ht é igual a h mais 1 meio de u ao quadrado. Adicionalmente, se adotarmos a hipótese ou aproximação de placa plana, onde del P, del x é igual a 0, as equações anteriores ficam reduzidas para ρu del u del x mais ρv del u del y é igual a del y de μ del u del y. E ρu del ht del x mais ρv del ht del y é igual a del y de μ del ht del y. Veja que temos equações idênticas para u e ht. As mesmas equações são obtidas para as variáveis transformadas. Essas variáveis transformadas são definidas da seguinte forma: U barra é igual a U sobre UE, e H barra é igual a HT menos HTW, que é na parede, dividido por HTE menos HTW. O subscrito E representa os valores da variável imediatamente externo à camada limite. Tanto U barra quanto H barra satisfazem as mesmas condições de contorno. Na parede, U barra e H barra são iguais a 0, porque U é igual a 0 e HT vai ser igual a HT na parede. E imediatamente externo à camada limite, U barra e H barra são iguais a 1. Isso nos permite concluir que, sob as hipóteses de Prandtl igual a 1 e dp dx igual a 0, como ambas as variáveis satisfazem as mesmas equações e as mesmas condições de contorno, a solução de U barra e H barra terão que ser necessariamente iguais. Ou seja, HT menos HW sobre HTE menos HW é igual a U sobre UE. E notamos aqui uma pequena mudança, que HTW
é igual ao próprio HW porque a velocidade na parede é igual a zero. Essa relação de similaridade entre os perfis de velocidade e entalpia total é chamada de analogia de Crocco. Crocco, que foi um engenheiro aeronáutico italiano muito conhecido e que teve contribuições importantes para a mecânica dos fluidos. Podemos fazer uma aproximação para o fluxo de calor na parede. Estamos interessados na magnitude do fluxo de calor. QW igual a K del T del Y avaliado na parede, que é igual a K sobre CP del H del Y avaliado na parede. Multiplicando e dividindo por μ, temos que isso é igual a K sobre μCP, que multiplica μ del H del Y na parede. Mas lembre que del HT del Y na parede é igual a del Y de H mais 1 meio de U ao quadrado, tudo avaliado na parede. Abrindo os termos, temos que isso é igual a del H del Y na parede mais U del Y na parede. Mas esse termo é igual a zero, porque a velocidade, o W, é igual a zero na parede. Portanto, temos que del HT del Y na parede é igual a del H del Y na parede. Portanto, QW é igual a 1 sobre Prandtl, que multiplica μ del HT del Y na parede. E com Prandtl igual a 1, temos que QW é igual a μ del HT del Y na parede. Vamos usar agora a igualdade entre U barra e H barra para escrever. QW é igual a μ del Y de HW mais HTE menos HW, U sobre o E, tudo avaliado na parede. Simplificando, temos HTE menos HW sobre o E, que multiplica μ del U del Y na parede. Recordando da definição tal yx igual a μ del U del Y na parede, temos finalmente que QW é igual a HTE menos HW sobre o E, que multiplica tal W. Essa equação estabelece uma relação entre o fluxo de calor na parede e a tensão de cisalhamento na parede. A relação acima é conhecida como analogia de Reynolds e ela é frequentemente escrita em termos do coeficiente de atrito. E também do número de Stanton. O coeficiente de atrito é dado por CF igual a tal W sobre 1 meio de ρe UE ao quadrado. E o número de Stanton é dado por QW dividido por ρe UE, que multiplica HTE menos HW. Assim, temos que Stanton é igual a HTE menos HW, que multiplica tal W dividido por UE, ρe, UE, que multiplica HTE menos HW.
Isso vai ser igual a CF sobre 2. É importante tecer um comentário sobre o resultado para QW. A força motriz, entre aspas, para o fluxo de calor vai ser a diferença entre a entalpia ou temperatura total externa à camada limite e o valor na parede. Isso pode ser contraintuitivo. Vamos considerar o seguinte caso. Imagine um motor-foguete onde a temperatura na câmara de combustão é 3.000 Kelvin e a expansão acontece no espaço e a perda por radiação para o espaço pelo bocal. A temperatura na saída externa à camada limite é 300 Kelvin e a temperatura da parede é 1.500 Kelvin. A pergunta que se faz é se a parede do bocal está sendo aquecida ou arrefecida pelo escoamento do gás a 300 Kelvin. Se ingenuamente pensarmos apenas nos valores de TW e TE, a tendência seria dizer que o bocal está sendo arrefecido pelo escoamento. No entanto, veremos que isso é incorreto. A resposta correta é que é aquecida, pois a temperatura total externa à camada limite, nesse caso, vai ser igual à temperatura na câmara de combustão, que é igual a 3.000 Kelvin, enquanto a temperatura na parede, igual a 1.500 Kelvin, vai ser menor do que essa temperatura total externa, a camada limite. E, portanto, QW, lembrando, vai ser proporcional a TE menos TW, que é maior do que zero. Isso tudo vai ficar mais claro quando analisarmos os perfis de entalpia versus velocidade. Retornando à analogia de Croco, podemos escrever que entalpia H é igual a HTE menos HW, que multiplica U sobre UE, menos U ao quadrado sobre 2, mais HW. Essa é uma relação quadrática entre H e U. Para escoamentos subsônicos de baixa velocidade, a entalpia vai ser próxima da entalpia total, HT. E o termo U ao quadrado sobre 2 é pequeno. No limite, temos uma relação linear. H é aproximadamente igual a HTE menos HW, que multiplica U sobre o E menos HW.
a derivada na parede é dada por ΔH ΔY na parede é igual a HTE menos HW, que multiplica 1 sobre o E, que multiplica ΔU ΔY na parede, menos o ΔU ΔY avaliado na parede. Esse termo, como vimos, é nulo, porque o W é zero na parede. Ou ΔH ΔU na parede é igual a HTE menos HW sobre o E. Se fizermos essa derivada de ΔH ΔU, que é igual a HTE menos HW sobre o E menos U igual a zero, temos que a velocidade U na posição de H máximo vai ser igual a HTE menos HW sobre o E. Note que a derivada segunda de H em relação a U é negativa, portanto, temos um máximo na função H. Vamos considerar o caso onde HE é maior do que HW. Plotamos H em função de U. HE maior que HW e temos o H total E. A diferença entre HTE e HE é o E ao quadrado sobre 2. Em UE, a entalpia é HTE e a inclinação ΔH ΔU é dada por HTE menos HW sobre UE. Em azul, traçamos o limite subsônico da relação entre H e U. H igual a HTE menos HW sobre o E, que multiplica U mais HW. E em vermelho, traçamos a relação de Croco, quando o E é maior do que raiz de HTE menos HW. Vimos que U na posição H máximo é igual a HTE menos HW sobre o E. Portanto, U na posição de H máximo sobre o E vai ser igual a HTE menos HW sobre o E ao quadrado. E isso vai ser menor do que 1 se o E for maior do que raiz de HTE menos HW. Assim, haverá um máximo no perfil de H em uma posição intermediária. De UH máximo maior do que zero e menor do que o E. Também observe que a inclinação do perfil na parede vem de HTE e não HE. O caso é ainda mais interessante quando HE é menor do que HW. Novamente, fazendo um gráfico de H em função de U, HW, HE, note que HE é menor que HW, HTE, a diferença entre HTE e HE é UE ao quadrado sobre 2. Mostramos o ponto UE, HE, a inclinação da derivada ΔH ΔU, a relação do limite subsônico e em vermelho a relação dada por Croco. Veja que aqui o fluxo de calor é positivo no sentido da parede, mesmo quando
HE é menor que HW, desde que HTE seja maior que HW. Assim, o termo quadrático da relação de Croco é responsável pelo calor adicional, entre aspas, à parede. O que, por sua vez, está ligado à dissipação viscosa dentro da camada limite. Essa dissipação viscosa eleva a temperatura de tal forma que a parede é aquecida mesmo quando a temperatura externa for baixa. Isso desde que a velocidade for suficientemente alta. Vamos agora estudar uma modificação para números de Prandtl diferentes de 1. Os desvios de Prandtl da unidade são pequenos. E para gases, Prandtl é menor do que 1. Aproximadamente 0,9 para escoamentos turbulentos. Isso acaba com o balanço perfeito entre dissipação e condução, responsável pela analogia de Croco. Para Prandtl menor do que 1, há um predomínio da condução. E, como consequência, a temperatura máxima na camada limite é reduzida. Assim como o gradiente na parede e o fluxo de calor para a parede. Esse efeito direto de maior condução, Prandtl menor do que 1, é levado em conta por meio de uma modificação na analogia de Reynolds. Que passa a ser dada por Stanton igual a Cf sobre 2 vezes Prandtl elevado na 0,6. O efeito secundário da diminuição da temperatura máxima é considerado pela substituição da diferença de entalpia
HTE menos HW por HAW menos HW, onde HAW é a entalpia de parede adiabática. Que é definida como HAW é igual a HE mais RUE ao quadrado sobre 2. Aqui R é chamado de fator de recuperação. Ele é aproximadamente 0,9 para escoamentos turbulentos. Esse fator de recuperação é dado pela expressão R igual a HAW menos HE sobre HTE menos HE. Com essas modificações, o fluxo de calor é QW é igual a ρE UE, que multiplica HAW menos HW, que multiplica CF, dividido por 2 vezes Prandtl elevado na 0,6.